Nós vamos falar hoje de vida, de luta pela vida. Isso é interessante a gente falar. E hoje eu estou aqui com o caso de duas meninas, conforme eu divulguei bastante, da menina Gabriela e da menina Giovana. A Giovana, inclusive, está aqui conosco. Elas são portadoras de doenças raras, tão raras que a própria medicina, em sua maioria, desconhece. É a doença de Tay-Sachs e Sandhoff. É isso? Nós vamos falar sobre essas duas patologias que eu mesmo não conhecia e vamos tentar entender o que é. É bom saber que existe, é bom saber como ela se manifesta, é bom saber como pode ser diagnosticada e que chances, principalmente, a criança, porque ela se manifesta numa criança, sempre, né? A forma clássica, sim. Tá. Então, nós vamos falar bastante para entender o que é a doença de Tay-Sachs e de Sandhoff, que afligem e ameaçam a vida de Giovana e de Gabriela. E para falar nisso, nós estamos aqui com João Marcos, que é o pai da Giovana, a Yolanda, que é o pai da Giovana. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite ao pessoal de casa, nossos amigos que estão nos assistindo. Boa noite. E a mãe da Gabriela, que é a Luciana, que também vai colaborar aqui para explicar um pouquinho, porque elas têm, a patologia é muito parecida, mas há uma pequena diferença entre elas, e elas vão explicar para nós qual é essa diferença. A Giovana tem a doença de Tay-Sachs e a Gabriela tem a de Sandhoff. E nós vamos entender primeiro o que é isso, como se processa, como se desenvolve e qual é a diferença sutil que há entre uma e outra. Luciana, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. Bom, vamos começar então com a Yolanda. Yolanda, as pessoas que nos assistem agora, como eu, não têm noção da seriedade, da gravidade que é uma patologia dessa. Então, eu gostaria que você explicasse. Vamos começar do iniciozinho para a gente formar uma sequência lógica, porque é um caso bastante complexo. Inclusive, se você quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida durante os esclarecimentos, use o campo de mensagem ao lado da tela. Escreva a sua mensagem que eu recebo aqui online e com muito prazer vamos tentar esclarecer. Tá? Fiquem à vontade. Explica para nós então, Yolanda, como é que essa doença se manifesta, como ela é perceptível numa criança ainda nova, né? Um bebê. Boa noite. Então, a Giovana até 6 meses, 8 meses, era uma criança aparentemente normal, né? Tá. Nada de diferente, nada de incomum que pudesse trazer qualquer suspeita de síndrome ou doença que seja. E a partir daí, de 6 para 8 meses de idade, ela começou a apresentar sustos, né? Que na verdade eram espasmos seguidos de crises convulsivas, mas que até aí a gente não sabia. Vocês achavam que era o quê? Susto mesmo? Sustos, um porque susto qualquer. Isso, Tá. ela se assustava com qualquer barulho, ruído por menor que fosse, né? Com ela mesma, ela dava risada e se assustava. E assim, essa foi a primeira manifestação da doença, sem que a gente soubesse que já era, né, um sintoma. Seguido daí vieram as perdas motoras, ela chegou a sentar, ela chegou a andar no andador, ela pedia alimento, ela se alimentava, ela pedia, ela assistia DVD,
pedia para colocar do jeitinho que um bebê, né, de 8 meses faz, né, não que você consiga entender bem, mas ela conseguia, né, ela se desenvolveu bem, né, até essa faixa de 8 meses. E daí pra cá ela começou a perder. Ela deixou de sentar e... Foi uma perda progressiva. Progressiva. Até de 6 meses pra cá, a gente começou a notar isso e eu conversei isso com a pediatra que, né, na época acompanhava a Giovana, mas o que foi dito é que cada criança tinha o seu tempo, cada criança evoluía de uma maneira, e a Giovana era bem gordinha, né, grande, ela nasceu bem grande, continuou grande, forte, e a pediatra até colocou isso, né, falou, olha, não, ela é grande, ela é muito gordinha, cada criança tem seu tempo. Cada criança tem a sua fase. Provavelmente por desconhecimento, né? Ela não, fez um comentário na desse. época ela desconhecia mesmo. Mas com 9 meses, numa consulta com a pediatra, eu coloquei a Giovana numa balança, né? Pra pesar, coisa de rotina mesmo, de consulta. E a Giovana caiu. Não caiu no chão. A Giovana não sentava mais, né? A Giovana não conseguia mais sentar. E aí ela me falou, mãe, a Giovana não está mais sentando? Eu falei, olha, eu falei com a senhora isso mês passado, né? Na consulta passada, que a Giovana estava perdendo. E foi aí que ela me encaminhou para um neurologista. E foram assim, meses e meses e meses para conseguir se ter um diagnóstico. Foram diagnósticos errados. Quando eu consegui ter o diagnóstico da doença de Tay-Sachs, a Giovana já tinha perdido tudo, a Giovana já não segurava tronco, não sentava, já estava tendo muita crise convulsiva, muita crise, uma crise atrás da outra mesmo, e a gente não tinha noção. Ela já estava tendo muita internação, demorou para ter o diagnóstico correto da doença, e já tinha perdido a deglutição, ela já estava se alimentando com muita dificuldade. Quando ela teve o diagnóstico, ela tinha 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 para 4 meses, quando ela teve o diagnóstico da doença de Tay-Sachs. E quando ele veio, ela já tinha perdido tudo. E basicamente é assim que a doença se manifesta, né? Na forma clássica da doença, ela geralmente se manifesta entre 6 a 8 meses de idade. Por que você se refere a uma forma clássica da doença? Porque a doença ela é classificada em forma clássica, forma variante e forma adulta. Ela tem 3 fases. No caso, a forma clássica, que é a forma que atingiu a Giovana, que é a que a Giovana tem diagnóstico, se manifesta no 1º ano de vida. A forma variante da doença, as crianças começam a desenvolver com 4 anos, 6 anos, 9 anos. E existe uma forma que eu não conheço nenhum paciente, não sei se existe algum portador, mas que ela é classificada como forma adulta porque manifesta já após 30, 40 anos. Não sei se existe algum ser, né, vivo diagnosticado com essa forma da doença de Tay-Sachs, mas ela existe também. Em adulto também? Em adulto também. Quais são as perspectivas para um portador da doença de Tay-Sachs? Então, quando nós tivemos o diagnóstico da doença, assim, foi falado que a Giovana não chegaria a 3 anos, né? Que a doença era fatal, que a doença até o momento não tinha tratamento, não tinha cura. O que seria feito era uma assistência paliativa, uma sobrevida. Se você quiser interromper um pouquinho, fique à vontade. Aí eu vou conversando com a Luciana. Eu acho melhor. Pode conversar. Luciana, eu gostaria de saber a mesma coisa, porque a Gabriela é um pouquinho mais nova A Gabriela do que a Giovana. Isso. Mas eu queria saber como ela tem uma sutil diferença da Tay-Sachs, como que a Sandy Rolf se manifestou. Os sintomas foram os mesmos, o diagnóstico foi rápido, houve dificuldade no diagnóstico. Qual foi a sua experiência, por favor? Pois não.
A Gabriela também é muito semelhante à história. Nossas vidas estão meio cruzadas, porque realmente é muito semelhante. Aproxima um pouquinho mais o microfone. É bem semelhante à história. A Gabriela começou, com 4 meses, eu comecei a notar que a Gabriela estava um pouquinho mais molinha que as outras crianças, né, que ela fazia algumas coisas e as outras crianças não faziam e ela não. Só que assim, com 6 meses, que a pediatra começou a notar que a Gabriela realmente estava com um atraso no desenvolvimento. Mas foi a mesma coisa, o médico falou assim, não se preocupe, porque ela é gordinha, cada criança tem seu tempo. Né? Mesmo assim, vamos encaminhar para o neurologista para dar uma olhadinha se está tudo bem. Né? E eu fui até o neurologista, ela me tranquilizou que a minha filha realmente só tinha mesmo um atraso, que provavelmente seria falta de estímulo, que era só fazer uma fisioterapia, que tudo ia ficar bem, e que talvez minha filha tinha uma doença hormonal, porque ela era bem gordinha. E assim foi para esse lado, né, as investigações para doença hormonal, para um lado totalmente errado. Olha, conforme a gente for conversando, eu vou fazendo colocando algumas questões, porque eu acho muito importante a participação de quem nos vê, né? E a Andréa Cabral, muito obrigado pela sua participação, viu, Andréa? Muito obrigado mesmo. A Andréa Cabral pergunta o seguinte, ela conhece um pouco da história pelo Orkut e gostaria de fazer uma pergunta. Quanto tempo esse tratamento dura no exterior? Esse tratamento que se pretende fazer para as 2 meninas. E ela diz, abraços, que Deus abençoe essas crianças, também tem um filho especial. São presentes de Deus. Realmente, a gente tem que ver dessa forma mesmo. Então, qual é mais ou menos o tempo? Vocês têm uma ideia disso para que a gente possa informar a Andréa Cabral? Obrigada, Andréa. E assim, o tratamento ele dura 5 dias apenas. Elas vão ter uma aplicação de células-tronco com a enzima e depois de 2 dias vão reaplicar. E depois é alta, pode voltar para casa. São 5 dias apenas. Então não é nada muito sacrificado, não é? Não. Eu pensei que fosse um pouco mais complicado. Não. Como quando a gente não conhece é um problema, né? É simples.